Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super relevante, que está vindo dos mercados globais, e a gente está usando aqui análises da CarbonFi para entender melhor. É a transformação do mercado de capitais lá na Índia. Parece que a empolgação está mudando de foco, sabe? Saindo um pouco das ações, dos IPOs que bombaram e indo para a dívida corporativa. Isso. Nossa missão aqui é tentar desvendar o que isso realmente significa, por que é importante e, claro, como essa história toda da Índia conversa com a nossa realidade aqui no Brasil. Exato. É um movimento interessante porque sinaliza não só um amadurecimento financeiro por lá, o que já é grande coisa, mas também uma busca, eu diria, estratégica por mais soberania econômica. E isso, como a gente vai ver, tem reflexos bem diretos para outros emergentes, né? Incluindo o Brasil, claro. Principalmente quando a gente fala de competição por investimento. Ótimo ponto. Então vamos direto para essa mudança de foco. A análise da Carbon Fire aponta que essa febre no mercado indiano, que estava muito nos IPOs, né, agora está se espalhando para o mercado de dívida. Uhum. E tem um caso que parece ser o símbolo disso tudo. A Bharti Telecom. Exatamente. A Bharti Telecom, que é uma gigante lá de telecom na Índia, virou o grande case desse movimento. Eles estão preparando uma emissão de títulos corporativos que, olha, tem potencial para ser a maior da história do país. Sério? Sim, os números que estão falando chegam a 1,7 bilhão de dólares. É uma cifra que já impressiona por si só, né? E o detalhe, aparentemente, para o mercado local... Uau! 1,7 bilhão de dólares, levantados internamente. Isso é realmente um marco, hein? Tem uma analogia interessante no material que a gente viu. Qual? Diz que se a onda de IPOs foi o aperitivo, né, que abriu o apetite global, essa emissão da Bharti seria tipo o prato principal. Mostra que o mercado tem substância. Isso indica que a Índia está entrando numa nova fase, talvez, mais robusta financeiramente. É uma ótima leitura. E conecta direto com aquilo que a gente falou de soberania financeira, né? O que significa para um país conseguir bancar internamente suas grandes empresas? Seus campeões nacionais, como chamam. Menos dependência, imagino? Exato. Menos dependência de Londres, de Nova York, de Singapura. É um passo enorme para a autonomia econômica. Pensa bem, antes uma empresa desse tamanho talvez tivesse que buscar lá fora para uma operação assim tão grande. Entendi. Então, o ponto mais, disruptivo, não é só o tamanho da emissão, mas o fato dela poder ser toda absorvida lá dentro, na Índia mesmo. Essa é a virada. Esse é o ponto-chave, sem dúvida. A capacidade de fazer essa operação inteira no mercado doméstico, isso sim demonstra que o ecossistema financeiro local, a tal Faria Lima de Mumbai, fazendo a comparação, alcançou um nível de escala, de profundidade, de sofisticação, sabe? Mostra que tem capital lá dentro, tem investidor, tem mecanismo para bancar as ambições dos gigantes deles. É quase um selo de maturidade, né? Ok, capacidade doméstica é o destaque. Mas por que agora? Tem alguma razão mais específica para a Bharti Telecom precisar de tanto dinheiro justo neste momento? Olha, a razão mais direta e bem comum para esse tipo de operação costuma ser refinanciamento. É normal as empresas aproveitarem janelas de mercado quando os juros estão melhores para trocar dívida antiga, mais cara, por dívida nova, mais barata. Ah, claro. Otimizar a estrutura de capital. Isso reduz despesa financeira. É gestão financeira básica, mas inteligente. Faz sentido do ponto de vista da empresa. Mas, voltando para o mercado, essa capacidade de absorver 1,7 bilhão de dólares localmente. O que isso diz para a gente sobre como o mercado de capitais indiano evoluiu? Em termos de profundidade, de liquidez, o que mudou para permitir isso? Revela uma transformação, bem significativa. Indica que o volume de poupança interna que vai para o mercado de capitais cresceu muito. E aí você pensa em investidores institucionais locais, tipo fundos de pensão, seguradoras, ganhando mais peso. Talvez até mais gente física, varejo, entrando via fundos mútuos. Certo. E também sugere que a infraestrutura do mercado melhorou, né? Sistemas de negociação, custódia, a própria regulação,
Tudo evoluiu para dar conta de operações desse tamanho com segurança. E a liquidez depois no mercado secundário para negociar esses títulos também deve ter melhorado. Dá mais confiança para quem entra na emissão primária. É fruto de anos, né? Reformas, crescimento do país. Interessante essa parte da infraestrutura. E o material que a gente analisou usa uma metáfora forte. Diz que o mercado de dívida é o encanamento mais profundo da economia. Você pode explicar um pouco melhor essa ideia? Por que essa importância toda do mercado de dívida? É uma metáfora excelente, sim, porque pega a essência da coisa, que muitas vezes fica menos visível, né? O mercado de ações, o equity, leva as manchetes. Crescimento, inovação, virar sócio. Mas é o mercado de dívida, bonds, debentures, títulos, que funciona como a infraestrutura crítica mesmo, o tal encanamento. Hum, É ele que permite o fluxo contínuo de capital e principalmente de longo prazo para as grandes empresas. É o que viabiliza grandes projetos de infraestrutura, expansão de fábrica, aquele financiamento pesado que sustenta o crescimento da economia como um todo. Então, diferente das ações, que são participação na empresa e o retorno varia mais, a dívida corporativa seria mais a espinha dorsal do financiamento de longo prazo e de valores maiores. Em grande parte, sim. Para esses investimentos gigantescos que demoram anos para maturar, ou para a gestão financeira mais estável das grandes corporações, o mercado de dívida costuma ser a fonte principal. Oferece um custo de capital mais previsível para a empresa, né, juros fixos ou indexados, e para o investidor, uma renda mais estável, geralmente menos volátil que a ação. Entendi. Por isso que o sucesso dessa mega operação da BART vai ser um teste importante, uma espécie de prova de fogo que, se der certo, vai confirmar que o sistema financeiro indiano chegou num outro patamar de capacidade. E é aqui que a análise começa a provocar a gente diretamente, né? Fazendo o paralelo com o Brasil. Como essa história da BART e o amadurecimento do mercado de dívida indiano se comparam com a nossa realidade aqui. A análise fala que a Índia funciona como um espelho. Exato. E quando a gente olha nesse espelho, a imagem é curiosa. Tem semelhanças, claro, na trajetória de emergentes, mas tem diferenças importantes no estágio atual. E o ponto que a análise da Carbonfo destaca é que, nesse quesito específico, o mercado doméstico de dívida corporativa funcionando bem, o Brasil está, talvez surpreendentemente para alguns, à frente da Índia. À frente? Como assim? Quer dizer que, enquanto a Índia está comemorando agora essa capacidade de fazer uma emissão bilionária local, o Brasil já tem essa força há mais tempo? Como foi isso aqui? Dívida que o texto menciona, falando do mercado de debentures, né? E também dos CRIs e CRAs, aqueles títulos ligados ao setor imobiliário e ao agro. Essa indústria já é, há vários anos, um motor fundamental, talvez o principal mesmo, de financiamento para as empresas brasileiras. Isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo longo. Envolveu estabilização da economia, leis específicas como as debêntures incentivadas para a infraestrutura, o fortalecimento dos nossos investidores institucionais, a própria sofisticação aqui da nossa Faria Lima. Então, aquela frase da análise, a Índia está na prática construindo o modelo que a Faria Lima já opera, pega bem essa comparação. O Brasil já fez essa lição de casa de fortalecer o mercado local de dívida. Pega muito bem. O Brasil desenvolveu nas últimas décadas um arcabouço regulatório e uma base de investidores que permite ao nosso mercado absorver volumes bem grandes de emissão de dívida corporativa. Financia desde infraestrutura até capital de giro. Claro, o nosso mercado tem seus desafios, óbvio. Sim, sempre tem. Precisa ampliar a base de quem emite, melhorar a liquidez secundária, reduzir custo. Mas a estrutura fundamental para o financiamento via dívida doméstica, ela está consolidada há mais tempo e com mais profundidade relativa do que a gente vê na Índia agora. Ok. Se o Brasil já tem essa estrutura mais madura, qual é então a principal implicação para nós desse avanço indiano no mesmo campo? A análise aponta para aumento da competição. O sucesso deles pode atrapalhar o Brasil, essa é a consequência direta. E é um ponto de atenção estratégico para a gente, sim. Conforme o mercado de dívida indiano cresce, ganha liquidez, diversifica, enfim, fica mais sofisticado,
Ele vira um concorrente mais formidável na briga pelo dinheiro internacional que busca renda fixa em mercados emergentes. Entendi. Então, tipo, aquele gestor de um fundo de pensão lá na Europa ou um grande investidor na Ásia, que antes olhava para o Brasil como uma das opções principais para investir em dívida emergente, agora ele tem a Índia, uma alternativa cada vez mais forte, mais atraente, e isso pode dividir o bolo. Exatamente esse é o raciocínio. O capital global para emergentes é grande, mas não é infinito, né? Existe uma competição por esse dinheiro. Se a Índia começa a oferecer, em mais volume e com mais liquidez, títulos de dívida de empresas boas, com bom risco, em setores que crescem, ela entra nessa disputa com mais força. E o que isso significa na prática para a gente? Pode significar que, para atrair o mesmo dinheiro de fora, as empresas brasileiras talvez tenham que pagar um juro um pouquinho maior, um prêmio de risco extra, ou que o fluxo total de capital estrangeiro para nossa dívida possa diminuir um pouco. A competição acirra, né? Aumenta a pressão para sermos atraentes. Isso conecta com outra lição importante que a história indiana parece reforçar, que está na análise. O valor estratégico da autossuficiência financeira, ou pelo menos de depender menos do capital externo. Por que ter um mercado de capitais domésticos forte é tão vital para um país como o Brasil ou a Índia? É absolutamente chave para a resiliência, para a estabilidade econômica. Um mercado doméstico forte funciona como um colchão contra choque externo, sabe? Imagina uma crise financeira global. Crédito internacional some ou fica caríssimo? Sim, já vimos esse filme. Exato. Países e empresas que dependem demais desse dinheiro de fora ficam super vulneráveis. Agora, quem construiu a capacidade de se financiar aqui dentro, com a poupança local, claro que sente o impacto, mas tem uma alternativa, tem uma rede de segurança. Isso reduz a volatilidade, permite que o investimento continue, mesmo com a tempestade lá fora. Faz todo sentido. É como ter um gerador próprio em casa, né? Para não depender só da rede elétrica que pode cair. Essa capacidade interna dá mais controle sobre o próprio destino econômico, imagino. Precisamente. Garante mais autonomia para tocar a política econômica, assegura que projetos importantes de longo prazo não parem por causa de turbulência que começou do outro lado do mundo. É um pedaço vital da soberania econômica na prática. Permite que o país financie o próprio crescimento com recurso próprio, pelo menos em boa parte. Considerando tudo isso, então, como a gente deveria ver o significado mais amplo desse evento da Bharti Telecom lá na Índia? É claramente mais que só um negócio grande, isolado. Sim, o simbolismo é fortíssimo. Pode ser visto como a coroação de um processo longo de reformas econômicas, financeiras que a Índia vem fazendo e sinaliza uma mudança de nível na percepção global do país. Como assim? A Índia, que por muito tempo foi vista como promessa emergente, né, aquele gigante adormecido com potencial enorme, agora ela se afirma como uma potência financeira que está acontecendo, com capacidade comprovada no presente. É um marco de credibilidade, entende? Uma potência que prova ter um sistema financeiro interno já forte o bastante para bancar as ambições dos seus próprios conglomerados gigantes, como a Bharti. Uma demonstração prática dessa força financeira interna. Correto. É a materialização dessa capacidade de financiamento doméstico em larga escala. Mostra para o mundo que a Índia não só tem empresas competitivas globalmente, mas também um sistema financeiro capaz de dar suporte para elas aqui dentro. E isso é um sinal de desenvolvimento econômico e financeiro muito, muito relevante. Essa comparação Índia-Brasil é realmente muito rica. Mostra o avanço impressionante deles, mas também uma força nossa já estabelecida, talvez até meio subestimada por nós mesmos no mercado de dívida. Ao mesmo tempo, acende essa luz amarela importante sobre a competição por capital global. Exato. E isso me leva a um pensamento final, para a gente refletir um pouco. Vendo essa ascensão da Índia e a maturidade relativa do nosso mercado de dívida aqui, mas também essa competição global crescendo, quais seriam os próximos passos para o Brasil? Que inovações a gente poderia buscar para manter ou até aumentar a nossa competitividade? Boa pergunta. Talvez olhar para novas fronteiras que juntem finanças e sustentabilidade. Quem sabe desenvolver mais instrumentos de dívida ligados a finanças regenerativas ou focar no financiamento de grandes projetos de infraestrutura verde, áreas onde o Brasil tem um potencial, assim, único no mundo. Fica a questão, né?
como a gente pode se diferenciar e fortalecer ainda mais nosso mercado nesse cenário. É um ótimo ponto para se pensar, com certeza. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.